Boa noite, todos e todas que estão aqui presentes e os que estão vendo essa live também, depois de gravada, né? É uma alegria para nós estarmos aqui, mais um encontro, o terceiro encontro do nosso programa de formação continuada. Esse grupo de trabalho, de estudo, eles faz parte do projeto de extensão que temos na UniOeste, campus de Francisco Beltrão, com a rede de formação de professores, formação continuada de professores das escolas públicas do campo. E esse grupo, o estudo que nós fazemos esse ano é biodiversidade nas escolas públicas no e do campo, festa das sementes crioulas e abelhas sem ferrão. Então, serão 7 encontros, né, para preparar a festa das sementes e iniciar o trabalho com as abelhas sem ferrão, que nós fazemos com 4 formas de momentos, digamos assim, né, de formação, onde a gente tem, então, no tempo estudo, tem um momento de leitura dos textos que são encaminhados, que estão lá na página, né, do grupo de extensão, da Refocar e do GFEMP, os textos estão disponibilizados lá. Também do texto estudo, então, faz parte a live de hoje, que nós temos uma pessoa convidada. E depois tem o tempo prática, então, que tem o planejamento e a organização desta prática na escola, com os professores que vão desenvolver, e tem também a realização daí das atividades com os alunos, as famílias e as comunidades. Então, são 4 momentos de formação, 2 momentos de tempo estudo e 2 momentos de tempo prática. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? O nosso tema de hoje, comida saudável e sua relação com as feiras, as sementes crioulas, o plantio e a produção de alimentos. E nós temos como convidada, então, a engenheira agrônoma, né? E especialista também em realidade brasileira, a Larissa, que está aqui conosco, que trabalha, né? Larissa Simão, que trabalha com o CAPA, né, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que, para nossa alegria, tem uma sede na nossa região, né, que é no Verê, no município de Verê. Então, o CAPA é uma instituição importante, né, parceira, super parceira dos agricultores, tem uma experiência linda. E nós vamos ouvir a Larissa. Então, tá, fique com a palavra, fique à vontade. Muito, muito obrigada, prof. Cecília, prof. Bonamigo também, né, estamos sempre juntos aí nessa caminhada, como tu bem lembrou, prof. Obrigada pela apresentação, obrigada também pelo carinho com a instituição, e o CAPA realmente é uma organização especial, né, porque trabalhar, ainda sou muito jovem, o CAPA já tem seus 45 anos, 25 anos aqui no Sudoeste, e trabalhar nessa organização é um privilégio, né? E hoje estar conversando com vocês sobre educação, num momento em que eu estou me inserindo, né? Eu sou engenheira agrônoma, então eu sou uma pessoa muito técnica, mas faz algum tempinho, não muito tempinho, entrei nessa linha de educação, fiz a minha especialização, e eu sempre falo, né, que educação é uma via de mão dupla, onde a gente mais aprende do que compartilha, né? E eu vim hoje com o intuito de compartilhar algumas experiências e trazer alguns questionamentos, até para que juntas e juntos a gente consiga conversar e fazer algo mais dinâmico para a educação do campo. Eu acabei só resumindo um pouquinho o título ali, né? Me dei essa permissão, mas é isso, né? Quando a gente fala de comida saudável, a relação com as feiras, sementes, o plantio e produção, nada mais é do que biodiversidade, né? E, ao mesmo tempo, eu quis fazer essa apresentação dentro de um contexto em que nós estamos inseridos, que é as escolas. Então, dessa forma, eu vou relatar um pouquinho e trazer esses questionamentos. E entrando já sobre o nosso tema de hoje, né, eu venho e trago essa pergunta para vocês, assim, já inicio com esse questionamento: o que é comida de verdade para nós, né? E quando eu digo de biodiversidade, né, eu digo também, e agricultura familiar, eu estou falando de comida, né? Porque é isso, agronegócio produz commodity.
A agricultura familiar produz comida. E comida é um direito de todos. É o patrimônio e identidade cultural, né? É algo que nos garante qualidade de vida, que nos garante a nossa existência e persistência no local. Além disso, nada mais é do que a nossa sobrevivência, né? A comida, ela é cultural, ela é social, e tudo isso, ela é o estabelecimento de relações, né? Seja cultural e social, porque ela vem muito para esse resgate, né? Ela traz muitas tradições e saberes. A importância da comida, ela é milenar e nos ensina a respeitar as nossas diferenças. Ou seja, ela nos ensina o que é a soberania. Então, indiferente de nós estarmos ou não, né, dentro desse sistema, a comida ainda fala muito de nós. Ou a gente come soja, só algodão, ou só o milho, né? Por que que nós temos hoje pouquíssima diversidade, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter muito mais, né? Olha como que é o Brasil que nós temos. Então, a comida, ela é o nosso patrimônio de socialização também. E eu digo que a comida, ela é o nosso bem-estar, né? E é um momento de bem-estar e prazer, porque é a melhor maneira de socializar e de aprender. Seja através de um grupo de amigos, ali no jantar, entre colegas, amigos, família, ou dentro de uma escola, que é o nosso papel hoje, né? Enquanto educandos, educadores, professores e escola. Então, isso é muito importante. Aqui fala campo cidade, mas eu quero trazer uma imagem onde a gente também consegue ter uma reflexão bem grande, assim. Essa imagem, ela é de um porto da Amazonas, dentro de um território indígena. E aí eu trago essa reflexão para dentro do nosso coletivo de hoje. A cidade está no campo, né? Através aqui da Nestlé, com seus ultraprocessados, a facilidade da comida pronta, né? A facilidade do abrir o pacote, abrir o pote, de toda essa inovação. Mas será que é a cidade que tem que estar no campo? Não é o campo que tem que estar na cidade, com a sua alimentação saudável, com sua soberania, com seus direitos, né? Então, é algo também para a gente vir a questionar aonde que está o incentivo às nossas diferenças, né? O incentivo à nossa alimentação. E o que nós queremos quando a gente fala de alimentação, né? Aqui é a cidade indo para o campo, aonde dentro de um território indígena, né, no qual eles não é cultural ter isso. E aqui eu trago um vídeo muito rapidamente falando que dentro da nossa educação isso também ocorre. E ocorre, eu acho que diariamente, principalmente vocês, profs, que estão dentro das escolas, vocês devem sofrer das mesmas angústias de que essa professora dentro da direção da escola nos relata. Eles sempre fazem a manipulação dos horários das aulas. Semana passada, eu não sei se tocaram, mas foi uma coisa muito bonita. Todos os familiares, as pessoas, as crianças, todo mundo começou a olhar cabelo, saber, dar show, né? E tá muito incomodado. Acabou gravando, tá? Para algumas pessoas da Europa, para outra mais bonita que independente, né? Foi uma loucura,
boa condição deles, até para eles né, consulta aqui. Os professores estavam feito os brinques, eles possam receber resultados da minha escola, mas a gente estava todo mundo assim. Eram 2h40, 2h30. Lá quando esperou, falou com a direção, não tinha máquina de ter aula para ocupar naquele momento. Pediu para chamar a MEC, né, que é contada imediata, né, a tema, a gente liberou, né, acabou que isso também não foi diretamente para o curso, porque estava muito apanhado, tinha muita coisa, eu saí desse espaço. Então, algumas situações, algumas pessoas falaram, porque vocês não foram, porque o corpo é doado, você também estava contaminado, porque ela também passa por esse problema. Seria interessante vocês conversarem com a enfermeira, porque isso também é isso. Então, é a atitude que a soja, ela avança na direção de então, isso faz nós. Como já falei, então, a gente traz isso, sabe? Essa situação de casa. E é mesmo. Se você saírem daqui, a escola não tem mais nada bem na sua tela. A gente está falando. Isso é um relato muito comum, né? Hoje que eu começo a estar um pouco mais inserida dentro das escolas, eu vejo isso muito comum. Onde a cerca da escola é literalmente a soja, o milho, né? E aí, onde a gente tem uma legislação no Paraná em que diz que é proibida a pulverização em torno de 50 metros de escolas, residências, postos de saúde, da mesma maneira em que existe essa lei, existe também esse desrespeito e essa falta de fiscalização, né? E por que será que existe isso, né? Porque o agronegócio ele é financiado justamente por grandes empresas, grandes multinacionais, e é um sistema que quer isso, né? Que é o desmonte do setor público. E dentro das escolas do campo, principalmente, esse desmonte, ele vem muito para beneficiar o poder privado, né? E dentro disso também vem a radicalização das desigualdades e desterritorialização, como bem diz a prof. Nesse relato, que quer expulsar, né, as pessoas dali pertencentes, quer expulsar a escola dali pertencentes. Então, é um esvaziamento mesmo, né, do campo. E, de certa forma, é uma individualização também, né, de benefício próprio para um ou dois grandes agricultores ali, onde a gente diz o pessoal do agro, né? E quando eu digo que o mesmo acontece com a educação, né, onde tem todo esse desmonte, eu digo também que é uma estratégia, né? É a estratégia atual, é um modelo produtivo de exclusão. E esse modelo produtivo está totalmente correlacionado com essa nova pedagogia que temos e estamos inseridos, né? Uma pedagogia que não está ali para transformar e para formar, né? É uma pedagogia, se eu não me engano, é até uma fala do professor Bonamigo, professor, a pedagogia do algoritmo, né? Todas as plataformas hoje existentes, será que é mesmo para formar o indivíduo ou é para deixar esses seres pensantes sem pensar, sem questionar, né? E ainda vou além, é um esvaziamento do projeto educacional, então a gente tem que ter uma resistência, né? A gente tem que ter uma luta para nos mantermos ali, porque educação é um direito, né? E é um direito para todos, assim, independente da sua localização. E eu volto, né, a falar, como falar em alimentação saudável quando o agronegócio é privilegiado, gente. Eu trouxe uma charge que ela
ela exemplifica perfeitamente o que é hoje o nosso crédito, né? Eu, como agrônoma, trabalho muito com as famílias, principalmente a família, a agricultura familiar, né? Então, os agricultores relatam muito isso, né? Que o crédito e o seguro é inexistente para a agricultura familiar. Ali na charge, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele fala assim, onde o gerente do banco fala, né, pro agricultor: muito bem, agora você parece um agricultor de verdade e está apto a receber seguro e crédito agrícola. Ou seja, né, essa inexistência do crédito para a agricultura familiar, principalmente de base agroecológica, né, isso vem muito forte. Porque hoje, para você conseguir financiar uma lavoura, você precisa ter o pacote do veneno já comprado, né? Então, você tem que ir lá na agropecuária, pegar a semente, tu tem que ir lá pegar o agrotóxico, seja o fungicida, seja o herbicida, enfim, você tem que chegar no banco já com a garantia da produção, que é todo esse pacote aí de modernização que a reforma, né, nos trouxe, assim. E aí eu volto, né, com a pergunta de que para quem que é esse crédito e esse seguro agrícola? Esse crédito, esse seguro, ele é totalmente pensado para o lucro, né, para o lucro das multinacionais. E quando eu falo das multinacionais, nem são empresas brasileiras, esse dinheiro nem fica aqui, né? São tudo empresas internacionais e que não são muitas, né? Que isso fica muito dentro de 4 ou 5 grandes donos, aonde detém de todo esse valor, assim. Então, quando eu falo de crédito, né? Eu falo muito disso também, de que isso não está e não é para a agricultura familiar. Não, esse crédito pertencente não é para a autonomia das famílias. Ele não quer que as famílias tenham direito, né? Não quer que as famílias estejam ali no campo e produzindo o seu alimento, a sua comida de verdade. E aqui eu trago também para vocês um card em que nós fizemos o ano passado, que é quando você vai à feira, todas e todas saem ganhando. E a gente sabe que sim, que todas e todos nós saímos ganhando, não só por uma boa alimentação, né? Mas por o nosso convívio, principalmente com as nossas relações com o campo, né? O nosso conhecimento com a comida vem muito dessa nossa relação direta com os feirantes né? E as feirantes. Outra questão aqui é o consumo, né, dos produtos agroecológicos das agricultoras e agricultores familiares. Então, isso vem muito na questão da proteção ambiental mesmo, né? O que isso reflete quando a gente consome diretamente, né? Isso reflete nas ações políticas, porque comida é um ato político também. A gente precisa questionar para quem estamos produzindo e o que estamos produzindo. Então, ela é uma ação política dos consumidores, que nós temos também uma terminologia de sermos coprodutores, né? E de cidadania e justiça social. E por que a justiça social? Porque aí, novamente, né, eu venho com essa palavra que desde o início eu iniciei a fala, que é a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Né, os produtos agroecológicos nos garantem isso, né? Temos pesquisas muito bem desenvolvidas em que mostra as diferentes tabelas nutricionais de quando um alimento ele é agroecológico e quando ele não é. Outro fator é a comida como um bem essencial à vida, e não como uma mercadoria, né? E aqui é outro questionamento que eu trago. Por que hoje, quando a gente vai no mercado, a gente se espanta com esses valores, né, gente? Por que é tão caro uma cesta básica? Essa semana eu fui no mercado comprar, acho que era abobrinha, se eu não me engano. Meu Deus do céu, estava quase R$7 o quilo da abobrinha, quando não mais, né? Uma dúzia de ovo, R$11.
Por que que é tudo tão caro a nossa cesta básica, né? Mas lógico que vai estar caro, porque hoje o mercado, ele tem todo o investimento e o financiamento para quê? Para os grandes, né? Ele é isso, o financiamento hoje e esse investimento de crédito e seguro não é para a comida do dia a dia, não é para o agricultor que está lá plantando a batata, plantando a mandioca, até porque se ele quer ter um seguro, se ele quer ter um investimento na sua rocinha ali de batata, de mandioca, ele não vai conseguir ter, não vai viabilizar, ou então ele vai ter que colocar a terra e tudo que ele mais tem ali como garantia, né? E será que isso é justo, gente? Será que é justo? A questão do comércio justo e solidário, isso é algo fundamental, né? Quando a gente diz de feira, quando a gente diz do comércio local, do comércio direto com o produtor, né? E aqui está o meu papel também, como organização, né? Na produção e distribuição desses alimentos. Porque a gente não vai ter o intermediário, não vamos ter o mercado ali para competir nesses valores. E, consequentemente, a dignidade para quem produz, né? E quando eu trago aqui a dignidade de quem produz, vem muito um exemplo que eu quero colocar. Hoje a questão, eu falei dos ovos, né? Hoje a questão da avicultura, né? Dessas relações, assim. É muito difícil a gente ir numa propriedade em que tem o seu porco, a sua galinha, a sua vaca, a sua roça, né? Enfim. Hoje o processo de integração tomou conta, onde o agricultor é dono da sua terra, mas ele é também o trabalhador, né? Ele virou o empregado da incubadora, ele virou o empregado seja de uma sadia, seja de uma pluma da vida, né? Então, essa questão também de nós estarmos dando autonomia para esses agricultores vem muito de encontro do que nós queremos e o que a gente procura, né, enquanto comida boa na mesa. Através dela, né, de muita luta, de muitas conquistas junto com movimentos, que a gente conseguiu ter esse pertencimento, né. E aí, a luta pelo direito e a qualidade da educação, e junto com ela o direito de escolha, né? O direito de estudar onde eu estou, o direito de estar onde eu estou. Principalmente através das diversas os diversos modos assim de produzir, mas em especial de existir. Eu sempre digo que quando eu digo o direito de pertencimento, eu estou falando também na questão dos nossos diferentes tipos de pertencimentos, né? E então a gente tem que saber que a agricultura, junto com a escola, ali no seu ambiente, na sua comunidade, nós temos os nossos saberes, nós temos as nossas tradições, nós temos as nossas culturas, né? E a escola é o principal espaço de compartilhamento. Então, a gente existe, a gente resiste, insiste e persiste, né? Eu acho que são 4 palavrinhas chaves ali do existir, resistir, insistir e persistir. E persistir na escola, né? Persistir nesse ambiente. Tem o projeto da escola é vida na comunidade. E aí eu entro também em quais ações, né? A gente pode estar incentivando. Então, qual que é o nosso papel dentro desse lugar, né? Qual que é a nossa função enquanto educadores,
e direção e comunidade, né? Como nós nos vemos e o que nós precisamos fazer para que nos fortalecermos, né? Para a gente se fortalecer. Então, o pensar a escola, o pensar a agricultura e as políticas públicas para a comunidade, não tem como não estar associado um ao outro, né? A gente tem que aflorar o sentimento de pertencimento a essas crianças junto com as suas famílias. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Um papel bem estratégico, assim, nesse sentido. A gente não pode afastar a escola da comunidade, muito menos a comunidade da escola, até porque são ambientes que estão correlacionados, né? O processo de educação, ele precisa ser qualificado dentro da sua realidade. Novamente, eu trago a praxis aqui para o nosso diálogo. Então, através dos debates, né? Seja o debate de pertencimento, seja o debate da biodiversidade, o debate do agro, que é importante nós entendermos o que é esse sistema. Aqui também eu trago a agroecologia e a alimentação saudável, né? São experiências em que nós estamos fazendo junto com as escolas. Aqui foram 2 escolas muito especiais, né? E compreender e nos reconhecer no campo junto com as bases agroecológicas, que é esse o fortalecimento que eu digo, né? Por quê? Porque é na escola do campo em que a gente tem a qualidade de ensino propriamente dito. A gente tem um laboratório ao céu aberto, né? As atividades, seja com horta, seja com pomar, as próprias agroflorestas, a gente consegue compreender todos os impactos que o sistema traz, né? E todos os impactos que o sistema está causando nas nossas vidas e dentro da nossa comunidade, né? A falta de diversidade na alimentação, a falta de conhecimento e de alternativas para uma produção limpa e saudável. Então, quando a gente traz metodologias de ensino e envolve as crianças aqui, né? O exemplo é a horta, onde eu trago para ela exemplos de diferentes tipos de alface, diferentes tipos de cenoura. Quando eu questiono as crianças no seguinte sentido de, pessoal, quando a gente vai no mercado, quantas cenouras a gente vê no mercado? Normalmente é uma só, é só a laranja, né? Mas nós temos outros tipos de cenoura. A gente tem a cenoura amarela, a gente tem a cenoura vermelha, a cenoura roxa. E por que nós não temos mais essas cenouras, né? E qual que é a diferença dessas cenouras? Cada uma tem o seu papel importante no nosso meio ambiente, na nossa nutrição, na nossa saúde. E a escola, ela nos possibilita isso, né? Nos possibilita resgatar e conhecer. Esse é um trabalho que a gente pode estar fomentando e realizando. A questão das guardiãs e dos guardiões de sementes, né? O que isso vem? Vem muito de encontro com o resgate da soberania alimentar dos povos e a nossa própria biodiversidade, agrobiodiversidade, a agrosociocultural. E quando eu digo agrosociocultural, ela está muito relacionada em como tudo está interligado, né? Não existe agroecologia sem alguns debates estratégicos. Não existe a gente falar em agroecologia, em falar em meio ambiente, em falar em direito, se a gente não debater assuntos importantíssimos como gênero, como raça, como etnia, religião, política, economia. A gente precisa ter uma nova geração, né? Uma geração diferente no campo, uma sucessão familiar que tenha o protagonismo dos jovens. A gente precisa fomentar esses jovens, né? A gente precisa acreditar neles, mas também não fazer uma sucessão do nosso sistema
que já é conhecido, né? Nosso sistema preconceituoso, um sistema que vem de tempos com ainda algumas questões a ser questionadas. Então, levar esse debate para a nossa juventude, mas ao mesmo tempo dar o protagonismo a eles, é de extrema importância. E a gente precisa que exista o respeito, né? Junto nessa agrossocio-biodiversidade, né? Agrosociocultural. E quando eu digo no respeito, é o respeito aos povos indígenas, é o respeito às mulheres, é o respeito com o meio ambiente, né? E o que é a semente, né? Quando eu digo o respeito ao meio ambiente e o respeito às nossas sementes, quando eu falo para eles, vamos ser guardiões de sementes, guardiões mirins de sementes, semente não é só o milho, o feijão, a pipoca, né? Então, quando eu trago para eles uma semente de arroz vermelho, uma semente de milho verde, né? Ou de milho vermelho, no caso, para ser diferente, uma espiga de palha roxa, eles ficam encantados nessa biodiversidade também. Mas é nesse momento em que eu falo para eles, mas esse milho, ou essa pipoca, enfim, esse feijão, ele é cultural, né? Ele veio de uma comunidade indígena, ele veio de uma guardiã mulher. É através dessa cultura em que a gente vai estar multiplicando a nossa biodiversidade, né? Aqui a gente pode ver a flechinha de cima, é onde é uma planta suscetível, né? Enquanto a flecha de baixo já é a planta resistente. Então, será mesmo que esse sistema está funcionando? Onde tem todo o uso indiscriminado do agrotóxico, e hoje, mesmo com as plantas transgênicas, né, com as modificações genéticas, ela também está resistente ao agrotóxico. Então, você precisa de mais agrotóxico ainda, né, além de toda essa modificação genética que vem causando esse desequilíbrio e a perda da biodiversidade. Eu trago também a questão de que existe alternativas, né? Aqui é as alternativas que eu trabalho muito dentro das escolas. Então, são dicas de bioinsumos, de compostagem, os repelentes naturais, né, para utilizar nos cultivos. E por que eu trago esse tipo de dica, né, esse tipo de alternativa? Porque eu vejo que o exemplo é o melhor caminho. Então, se a gente tem uma horta dentro da escola, onde os grupos de alunos, eles conseguem manter essa horta de forma agroecológica, é uma alternativa para eles estarem levando isso para suas casas, né? E aí eu sempre coloco a mãe, a avó, a tia ou o próprio pai, né, que cuida da horta. Será que a gente não consegue fazer um repelente natural, né? Seja o repelente ali com a pimenta, com o alho, com o detergente ou o sabão, o próprio leite, que é um ótimo fungicida, né? Então, são pequenas experiências que a gente faz e que eles conseguem ter resultado dentro da escola e isso traz a credibilidade e leva lá para suas hortas. Isso já é um ganho fundamental. Porque se eles deixam de utilizar algum agrotóxico na horta, né? Eles já estão ganhando, seus pais já estão ganhando também. E a mudança leva tempo, né, gente? Mas, com o tempo, a gente também consegue grandes avanços. Eu quero também deixar essa imagem aqui, que é em relação ao nosso projeto da comida boa na mesa, em que o projeto ele fala muito nessa questão de que a terra bem cuidada, sem o uso de agrotóxicos, responde de forma generosa, e muito generosa. Porque a nossa terra, o nosso solo, é um sistema vivo.
E todo sistema vivo é um sistema dinâmico, né? E essa dinâmica, ela vai responder de tal forma com o seu cuidado. E tudo que é bem cuidado, a gente sabe que tem respostas positivas, né? A música, que acredito que fale muito sobre a nossa educação e o que a gente quer, e a letra por si só diz tudo que eu quero e pretendo para a nossa educação. Eu quero uma escola do campo que tenha a ver com a vida com a gente, querida e organizada, conduzida coletivamente. Eu quero uma escola do campo que não enxergue apenas equações, que tenha como chave mestra o trabalho e os mutirões. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Onde iremos aprender a sermos construtores do futuro. Por hora, é isso, prof. Cecília. Muitos questionamentos, muitas reflexões, né? Mas eu acredito que nós temos um papel fundamental hoje na educação e sermos esses condutores, assim, para as nossas crianças também é algo para a gente pensar e refletir. Muito obrigada, muito bem, muito bom, Larissa. Vamos ouvir, então, agora os questionamentos. Eu estou com 41 anos, Larissa, e agora que eu tô aprendendo sobre isso, sabe? Eu acho tudo novo para mim, porque eu sou muito urbano, assim, e às vezes eu penso que nós, lá na escola, a gente tem muita dificuldade para trabalhar esses temas, porque a professora Denise, eu acho que está aí, nossa diretora do João Paulo, ela é um pouco diferenciado da nossa escola da linha Aparecida. Lá, então, a gente vê muito o agronegócio imperando, né? As famílias que têm bastante terra, trabalham inteiramente com a soja e com o milho. Aí a gente trabalha a questão da conscientização com eles, é um desafio para trabalhar isso lá, porque já está lá na cultura, no subconsciente deles, impregnado o agronegócio, o lucro, essa coisa mercadológica, né? Eu trouxe umas sementes lá do seu Isaac e plantei aqui em casa. Até vou mandar para a professora Cecília o milho que nasceu, tudo meio que falhado, assim. Então, como trabalhar também a questão do solo ser mais fértil, da adubação do solo, para a gente plantar, né? Então, também isso, trabalhar com os alunos, que eu acho uma maneira deles entender todo o processo. E a conscientização que o professor Paulo traz vem muito através do exemplo, né? Eu acho que a melhor forma de a gente trabalhar com as crianças é o exemplo. Você bem colocou a questão do seu Isaac Miola, que tanto o seu Isaac quanto a Vilma são uma família muito significativa para a nossa região, não só nossa região, mas principalmente para o Paraná. O seu Isaac com todo o conhecimento e o guardião de semente, e a dona Vilma com as ornamentais e flores, que também
é uma forma de semente, né? Então, levar com que essas crianças tenham essa experiência, eu acho que é uma porta de entrada para a gente começar a refletir alguns outros estudos e aspectos. E envolver as famílias dentro disso, que é muito importante. Quando a gente envolve a família através das sementes, que é algo que os pais, né, se sentem, ficam com a curiosidade de, vou lá ver tal semente, vou ver tal muda, vou ver tal raiz, vou ver tal coisa, né? Seja dentro de uma feira ou de uma festa das sementes na escola, em que você convida esses pais a estarem ali, é um momento também da gente estar inserindo algumas falas ali também. Eu entendo toda essa preocupação e eu também tenho esse medo de quando a gente questiona o agronegócio, quando a gente fala dos preconceitos, quando a gente tenta questionar essa questão mais de conscientização, de seja gênero, raça, enfim, o que for. Mas levar o exemplo até na escola é a melhor forma da gente debater. Só para reforçar, eu acredito que esse esvaziamento cultural que a Larissa levantou, eu acho que é o impactante aí, que o pessoal, falta a leitura, falta o estudo, escutar uma propaganda e ficar nela, né, falta, assim, algo a mais, pegar uma porcentagem, é muito mínima a porcentagem que hoje lê sobre determinado assunto, que estuda, que não fica naquela ignorância do que a propaganda diz. Então, eu acredito que nas escolas nós não podemos perder isso, nós não podemos continuar a propaganda, o modismo, a modinha, né? Nós temos que trazer para os nossos alunos a parte científica, a parte estudada da situação, né? Então, eu acredito, assim, é um trabalho de formiguinha, porque a alimentação não saudável é visível, no mercado a gente enxerga, as pessoas, elas estão com a cabeça pequena também, a gente tem que trabalhar o nosso colega de trabalho, né, vamos supor, a gente fica doente, Marca, eu fico doente, eu não vou já para o remédio químico, eu vou para um chá, eu vou para uma coisa natural, mas eu já ouvi de uma colega minha, dizendo, não, eu já vou lá, já tomo uma injeção e já fico tudo bem. Então, assim, é a consciência das pessoas, eu acho, assim, a falta do estudo, de achar, assim, que é tudo momentâneo, não pensar para frente. A alimentação é uma coisa para frente, é uma coisa que dá vida se você for bem alimentado, né, saudável. Mesma coisa, o natural, né, eu pego de um aluno meu os ovos, ele não tem mais aquele ovo bonito de galinha, assim, ele tem ovo acho que é de galizé, aquele ovo mais pequenininho, mas eu pago R$7 para ele a dúzia daquele ovo pequenininho, e eu já ouvi também colega dentro da escola dizendo, mas aquele ovo é muito pequenininho, nananã, mas para mim não importa, porque na minha consciência ele é natural, ele tá ali, ele não tem, né, mas assim, é uma construção de cabeça em cabeça, consciência em consciência. Então, se a gente plantar essa consciência no nosso aluno, dentro da escola, e até mesmo nos nossos colegas de trabalho, que muitos vêm da cidade, eu nunca morei no campo, né? Eu sou da cidade, mas eu tenho a consciência boa, por causa que o meu pai e minha mãe ensinaram, e a minha mãe era muito naturalista, né? Na minha vida aí, então, a gente aprende. Mas tem colegas que vêm para a nossa escola, aquela rotatividade que a gente tem que construir até a consciência destes, né? Então, é um trabalho de formiguinha, infelizmente, com todo o histórico, é complicado, é difícil, é uma luta é uma situação complexa, né? Envolve muitas coisas, mas principalmente eu acho que o pessoal está acomodado no estudar, porque o estudar cansa, o estudar dói, mas é preciso. Antes de mais nada, dizer, Larissa, que você nos trouxe conteúdos que poderão servir e servirão para longos estudos, eu acredito, dos nossos grupos, eu estou falando onde a gente participa,
e, sobretudo, para as escolas. Penso que esses slides que você trouxe, os conteúdos que você trouxe, ele pode, de uma forma ou de outra, ser reproduzido junto às escolas, em diversas disciplinas, em diversas práticas que podem ser desenvolvidas e construídas na escola. Então, você trouxe elementos assim extraordinários, mas eu destacaria um, que talvez é o que me preocupa, ou que nós aqui, Larissa, somos professores. Essas pessoas todas aqui estão nas salas de aula, estão nas escolas do campo. E esse conteúdo que você trouxe, ele é extraordinário para poder fazer essa vinculação da comida saudável, dos alimentos, da biodiversidade, da agroecologia, em todas as dimensões, com as escolas. E você fez uma relação muito interessante das possibilidades que as escolas têm de fazer essa ligação desses conteúdos e dessas práticas vinculadas às práticas das escolas, às práticas das comunidades em que as escolas estão, onde as escolas estão inseridas. E para nós, professores, eu penso que essa preocupação que o Paulo trouxe e essa dúvida não é do Anilson, e talvez não seja uma dúvida dele, nem do Paulo, é de todos nós. Mas eu pensaria em duas dimensões importantes, importantíssimas, que a partir daquilo que você colocou, Larissa, que eu vejo que é significativa. Olha só. Eu diria que nós não precisamos imaginar uma forma mirabolante de fazer com que isso se concretize na escola. Eu diria que nós temos as principais ferramentas no cotidiano da escola. Nós temos essas ferramentas. Quais são essas ferramentas, ou qual a ferramenta mais importante? A Marta ressaltou um aspecto, ressaltou essa ideia que eu estava pensando, Marta, que é exatamente assim, ó, todas as disciplinas, todas as professoras e os professores, através de todos os conteúdos, de todas as disciplinas, nós estamos trabalhando com conhecimento científico, com conhecimento filosófico, com conhecimento artístico, que é a especificidade da escola. Então, trabalhar uma aprendizagem significativa com base no conhecimento científico é o nosso papel determinante. Mas aí vai dizer como fazer com que todos esses conteúdos trazidos pela Larissa possam ser trabalhados dentro das disciplinas. Eu diria, em todos os momentos, nas diferentes especificidades que foram tratadas. Nós não temos como aprofundar isso, de como se derivaria isso nas disciplinas. Mas qual é o efeito do agrotóxico, do ponto de vista químico, fisiológico, biológico, no sangue, na pele, nos órgãos internos? Que conteúdo que trabalha isso? Qual é a disciplina que trabalha isso? Nós temos disciplinas que trabalham isso de forma muito específica. Eu estou falando no ensino fundamental 2, que na segunda etapa do ensino fundamental, mas imagina se for para o ensino médio. Se nós temos sobre os conteúdos nós temos a propaganda, a Larissa falou, nós temos uma ofensiva, sob o ponto de vista da Revolução Verde, do agro, aquilo que o Paulo comentou. Não, nós temos um discurso que cresce diante da cabecinha, da mente dos estudantes. E a língua portuguesa? Né? O Claudinei, da língua portuguesa. Olha só, Claudinei, que conteúdo. Vamos discutir a construção dos discursos, a construção das linguagens, dos argumentos, a forma de enganação que é construída em torno dos discursos. Claro, não tem como avançar, mas eu diria assim, ó, com o objeto do nosso trabalho cotidiano, que é o conhecimento científico, abre-se uma perspectiva extraordinária de buscar esses conteúdos, né, do conhecimento de todas as disciplinas e relacioná-los com esses conteúdos que a Larissa nos trouxe hoje e os outros encontros também nos trouxeram. Então, eu penso que mas vai exigir um planejamento, sem dúvida nenhuma. Vai exigir uma atenção maior. Vamos ver como fazer isso? Bom, então é um trabalho de planejamento pedagógico da escola, então eu vejo como possibilidade. E uma outra, para concluir, professora Cecília, diz respeito às práticas.
inúmeras práticas. A Larissa trouxe as imagens da horta, das fontes, das plantações, da preservação que pode ser feita, das atividades concretas. A Feira das Sementes, que nós estamos trabalhando, e esse ano tem a Feira Regional das Sementes, que vai ser no dia 11 de julho, lá em Pérola do Oeste, só para lembrar. Sobre as sementes crioulas, abelha sem ferrão. Então, as práticas sociais, as práticas relacionadas a essas atividades. Então, vincular a comunidade, as famílias, trazer isso para dentro da escola em forma de prática social, que, inclusive, você definiu como praxis, Larissa, muito bem definida. Então, essa relação entre os conteúdos, tanto das disciplinas, quanto esses conteúdos relacionados à biodiversidade e à agroecologia, eles têm um potencial de interconexão extraordinário. Então, eu vejo isso. E a construção das atividades, aí penso que dá um fechamento muito adequado para que as escolas, nas suas múltiplas possibilidades, possam pensar como que vão efetivar, construir, como planejar toda essa organização necessária, que tem que ter essa organização, mas eu vejo com um potencial extraordinário em nossas mãos para dar encaminhamento, para dar vida a todo esse belo conteúdo que a Larissa trouxe para nós nessa noite. Meu nome é Joel Anastácio, sou caigangue, sou indígena aqui da terra indígena de Mangueirinha. Aí estou acompanhando aqui porque a minha colega Larissa me enviou ali num grupo e eu acabei acompanhando. Mas eu só queria realmente falar como foi bom ouvir você, Larissa. Parabéns mesmo. É uma palestra muito boa, uma conversa um diálogo muito bom e algo realmente de nós de pensarmos, né? De que o que estamos comendo, né? O que estamos levando para os nossos filhos, para nossas mesas, né? Então algo que nesse momento, questão da reeducação alimentar, que eu acredito que nós temos que trabalhar muito essa questão, né? E sempre pensando no tripé, né, da questão da sustentabilidade, né? Que é a questão cultural, social e ambiental. Então, parabéns mesmo, Larissa. Como eu falei, eu só estou aqui de intrometido, mas que eu só queria parabenizar a minha colega Larissa aí. Larissa, você quer finalizar para nós, dizer algumas coisas? Fica à vontade para ir encerrando o nosso dia aqui. Pessoal, só quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, que eu vejo que é um momento único, né? E de muita aprendizagem, de muita troca. É um momento confortável da gente falar. A gente agradece imensamente a disposição da Larissa, da pessoa da Larissa, né, por meio do CAPA, né, que é um grande parceiro, e a cada um e cada uma de vocês, que a gente sabe que tem dias cheios e cansativos, né. Eu queria só reiterar o que eu disse no início, nós vamos estar mandando, então, um materialzinho para vocês, em PDF também, que daí talvez facilite para os diretores poderem organizar, os professores que querem fazer, né, porque às vezes está lá na página, mas vocês têm tanta coisa que acabam não acessando, né. Então, eu vou, essa semana, se tudo der certo, mandar o primeiro material, o segundo, e logo mais o terceiro, para vocês irem trabalhando com as escolas. E, Larissa, se puder nos emprestar o slide para a gente poder dar mais uma olhada e juntar e, como é que eu te digo, ajudar na produção do material, ter ideias para a produção do material, eu agradeço, viu? Gente, muito obrigada, então, e uma boa noite a todos e todas.